Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira e, como sempre, às segundas-feiras, cabe-me a mim, Miranda Leitão, trazer-vos mais um ao final do dia. Hoje vou falar sobre o veto do Presidente da República ao Mais Habitação. O Mais Habitação, como sabemos, tem sido discutido nos últimos meses, foi apresentado pelo Governo, pressupõe um conjunto de medidas com vista a serem possíveis soluções para o problema da habitação, que, como sabemos, os preços da habitação têm aumentado exponencialmente, os salários das pessoas não acompanham esses aumentos e torna-se cada vez mais difícil conseguir comprar casa nos dias que correm. Mas a verdade é que há largos meses também que já várias vezes se referiu, tanto ao nível da sociedade civil como ao nível dos partidos, os proprietários, um conjunto alargado de especialistas. Já muito se falou sobre isto e já há muito que se concluiu que estas medidas não resolvem o problema da habitação e mais parecem uma completa perseguição aos proprietários privados, aos proprietários de alojamento local e, portanto, começou com um conjunto de medidas que inclusivamente de arrendamento coercivo e portanto, quase que atentatórias do direito atentatórias ao direito da propriedade privada. Pequenos ajustes foram feitos, mas a verdade é que o Mais Habitação continua a ter um conjunto vastíssimo de medidas que representam um ataque aos proprietários. O veto político de Marcelo Rebelo de Sousa vai dar alguns sinais. Portanto, não são levantadas questões de inconstitucionalidade, também não são levantadas questões relativas aos direitos ou que eventualmente estejam em causa, mas são levantadas questões, nomeadamente sobre dúvidas sobre a eficácia e a rapidez que se pretende com um pacote de mais habitação, porque não se percebe de onde é que vêm as mais habitações. Portanto, há aqui uma incongruência. Quer-se mais habitação sem que haja soluções efetivas para termos mais habitação. E, como sabemos, o problema da habitação resolve-se, em bom rigor, com mais habitação, coisa que o PS e o Governo está longíssimo de conseguir trazer soluções para cima da mesa. Depois, levanta também questões relativas ao regime, ao consenso do regime, ou seja, o PS acabou por ficar completamente sozinho na aprovação deste pacote e ele passou na Assembleia da República apenas com os votos do Partido Socialista, o que significa que contou apenas com a maioria absoluta. E mais uma vez temos aqui a maioria absoluta a estrangular de alguma forma a democracia, considerando que não tem mais nenhum partido alinhado consigo. Depois, houve também um conjunto de situações, de medidas propostas neste Mais Habitação que trouxeram algum alarme social, considerando a quantidade de manifestações que fomos tendo ao longo do tempo relativamente a este pacote, nomeadamente dos proprietários de alojamento local, que estão a ser fortemente afetados com este pacote. E depois há aqui algumas questões que são interessantes também de perceber, que é o impacto que apenas a divulgação e o conhecimento deste pacote teve, nomeadamente ao nível do mercado. Porquê? Porque este tipo de medidas altamente restritivas e atentatórias da propriedade privada fazem com que os proprietários, obviamente, fiquem com cada vez mais receio de porem as suas habitações, seja em alojamento local, seja em arrendamento de longa duração, e, portanto, o próprio mercado começa a retrair-se com receio de que estas alterações legislativas que estão constantemente a ser propostas, e ainda para mais com uma maioria absoluta do Partido Socialista, garantidamente a serem aprovadas, e, portanto, que a qualquer momento isto cria uma insegurança que os proprietários sentem que a qualquer momento as regras do jogo mudam e eles podem ser altamente penalizados. E, portanto, é óbvio que a consequência imediata disto é o mercado começar a retrair-se. E, portanto, em vez disto estar a beneficiar o que quer que seja, muito pelo contrário, está a agravar ainda mais o problema da habitação. E o problema deste veto político
é que ele, na prática, não resolve nada. Porquê? Porque, segundo a nossa Constituição, o Presidente faz o veto político, apresenta as suas razões para o fazer, o Mais Habitação volta à Assembleia da República, mas continua a estar única e exclusivamente dependente da maioria absoluta do Partido Socialista para voltar a ser aprovado e o Presidente da República aí não ter outra solução senão promulgar a lei, o que tem de o fazer no prazo de 8 dias. E, portanto, o Partido Socialista, mais uma vez, faca e o queijo na mão, não tem de fazer alteração nenhuma, não tem de aceitar alteração nenhuma proposta por qualquer outro partido, está inteiramente permitido que aquilo que apresentou e que teve o voto político do Presidente da República seja exatamente aquilo que vai voltar a apresentar, a aprovar e a obrigar o Presidente da República a promulgar. Portanto, e que no fundo o próprio Partido Socialista, o próprio Governo já deu alguns indícios de que é isso que se vai passar. E portanto, mais uma vez, isto é o completo e absoluto estrangulamento da democracia por parte de uma maioria absoluta, que António Costa disse, lembram-se, na altura da campanha eleitoral para as legislativas de 2022, a promessa que António Costa fez, que mesmo que tivesse uma maioria absoluta, iria garantir que essa maioria absoluta era uma maioria de consenso, que iria sempre ter em consideração os restantes partidos e ouvir os restantes partidos. Ora, aqui está mais o exemplo da completa falta de compromisso que António Costa representa. 2 anos depois, um ano e meio depois de ter dito essas palavras, António Costa, mais uma vez, a fazer exatamente o contrário e a aproveitar uma maioria absoluta para fazer vingar um conjunto de medidas que está mais que provado que não vão resolver nada, muito pelo contrário, vão criar problemas graves e são verdadeiras medidas que vão, em última instância, ser altamente prejudiciais para os proprietários do alojamento local, proprietários esses que vivem muitas vezes desses negócios que têm, dessas casas que disponibilizam para alojamento local e, portanto, criar aqui constrangimentos muito grandes a estas pessoas sem que, com isso, tenham qualquer tipo de benesse do ponto de vista de terem mais casas disponíveis para as pessoas e, com isso, baixar preços. Portanto, as soluções apresentadas, as medidas apresentadas, em nada se coadunam com as soluções que se pretendem. Mais uma vez, a asfixia da democracia por conta da maioria absoluta do Partido Socialista. Muito obrigada a todos e até para a semana.